Oi, pessoal. Então a gente vai já finalizando nesse vídeo a nossa catequese em partes, tá bom? Desse semestre. Eu gostaria então de apenas explanar um pouco a respeito dos dons do Espírito Santo, aquela plenitude do Espírito Santo em que nós confirmamos, né, o auxílio de Deus que nos é enviado, nos é dado pelo sacramento da Crisma, né, que chancela a maturidade cristã, a vida cristã de fato em plenitude, nós celebramos no sacramento da Crisma. Agora não somos mais uma criança em desenvolvimento, mas agora sim podemos nos posicionar e defender a fé. Isso é muito importante. É... E também eu falarei nesse vídeo a respeito da oração, né? Falando ali daquela oração vocal, da oração da meditação, da Santa Missa, da adoração, um pouquinho de cada coisa, para a gente poder entender um pouco como que é a prática dessas orações, tá bom? Então, iniciando sobre os dons do Espírito Santo, né, os dons e frutos do Espírito Santo são as armas do cristão. Nós devemos suplicar sempre, sempre ao Espírito de Deus esses dons. No sacramento da Crisma, a gente recebe, né, aquela marca indissolúvel que não sai, de fato, uma marca que nós agora somos soldados de Cristo. O sacramento da Crisma só pode ser recebido uma vez, só por causa disso. Assim como o batismo, assim como o sacramento da ordem, né? Ele marca a nossa alma. Quando nós recebermos aquele sacramento, aí sim, nós podemos estar no céu ou no inferno, onde seja, na nossa alma estará. Ele recebeu o sacramento do batismo, ele é filho de Deus. Ele recebeu a unção do Espírito Santo na Crisma. Ele é um sacerdote de Deus. Ele recebeu o sacramento da ordem. Ali está, na alma, gravado onde estiver, aquele sinal. Então nós precisamos entender que, digamos, recebendo o batismo, nós recebemos o Espírito Santo, mas estamos em desenvolvimento. Nós somos como uma criança. Por mais que ela tenha os dons, ela, pela sua própria capacidade, por estar ainda em desenvolvimento, ela não consegue realizar tantas coisas. Por exemplo, a questão das virtudes. A gente muitas vezes temos a capacidade de realizar algo, nós temos, mas não necessariamente a gente está realizando tudo que a gente tem capacidade a todo momento. A gente sabe dirigir um carro, mas não é todo momento que você está de fato realizando esse ato ou está apto a realizar esse ato. Por exemplo, uma criança, né, um adolescente, pode muito bem aprender a dirigir, mas ele não deveria estar dirigindo, porque ele não está habilitado, né? Ele não tirou sua habilitação nesse sentido. Entende? Então, o sacramento da Crisma é aquela chancela, aquela habilitação que o Espírito Santo mesmo nos dá para defender a fé. Agora sim, nós já crescemos, temos maturidade, agora temos a missão de defender a fé. Ser cristão, nós já somos desde o batismo. Aí sim, configurados a Cristo desde o batismo. Mas agora sim recebemos uma unção para a missão. Isso é na Crisma. Por isso mesmo que a Crisma já é feita, né, quando na nossa adolescência, né, a idade básica dela. É na nossa adolescência. Por quê? Porque ali a gente já tem uma maturidade. Ali a gente já deve escolher o que defender. Por mais que seja um período de muita disputa interna, né? Muita disputa de lugar na sociedade, etc., ali o jovem bem formado, que já deveria estar crescendo na fé, né? Ele já deveria estar, digamos, ansioso para também se colocar diante de uma defesa da fé, da igreja, né? Da sua vida com Deus. Então, os dons do Espírito Santo que nós recebemos no sacramento da Crisma, são 7, tá bom? Os dons do Espírito Santo são 7. Os frutos do Espírito Santo, eu não vou falar aqui, vocês podem depois dar uma pesquisada, eles são 12 frutos do Espírito Santo, tá bom? Os dons do Espírito Santo, nós temos a sabedoria. A sabedoria seria aquela capacidade que nós temos, aquele dom, né, aquela graça de Deus, aquele presente que Deus nos deu, que nos faz apreciar corretamente,
né, as coisas que seja materiais ou espirituais, que nós vemos e as que desejamos. De fato, apreciar, desejar algo de acordo com o seu valor. Por exemplo, a sabedoria, pelo dom da sabedoria, a gente vai saber distinguir, né? Que valor que a gente dá a um carro, a uma casa, a minha carteira cheia de dinheiro. Que valor eu dou a uma pessoa, a meu irmão, a minha vida, né? Que valor eu dou para as coisas sobrenaturais, para a minha relação com Deus, para a minha salvação. Em que ordem de escolha eu devo me colocar? Primeiro eu escolho Deus. Depois eu dou importância às pessoas. Depois eu dou importância aos bens materiais. Né? Apesar de tudo estar misturado, mas há um grau aqui de importância. E é nesse grau de importância que a gente deve entendê-lo pela sabedoria e saber escolher. Que senão, sem a sabedoria, a gente começa a dar mais valor às coisas materiais e esquece das pessoas. Dar mais valor às pessoas, à própria família, e esquece de Deus. Para ficar junto com a minha família, eu deixo de ir na Santa Missa no domingo. Né? Então, pedindo o dom da sabedoria, Divino Espírito Santo, enviai-me, dai-me a sabedoria, para entender, de fato, o que é digno de mim. O que é digno de mim? O que eu devo escolher? A que grau eu devo desejar tais coisas? O segundo dom do Espírito Santo nós chamamos de entendimento ou inteligência. O dom da inteligência seria a capacidade de entender as verdades de fé. Por exemplo, uma pessoa que está em estado de graça, ela consegue entender muito melhor as verdades de fé, a doutrina da igreja, os dogmas da igreja, do que uma pessoa que não está em estado de graça. Então, o próprio Espírito Santo em nós nos dá essa capacidade de entendimento, de conhecer de fato o que de fato fala aquele dogma, o que de fato nos pede aquele dogma de fé. A fé da igreja, seja qual for, entender Deus, né? Que é um dogma, a Santíssima Trindade, que é algo que a nossa razão nunca vai poder compreender, Deus. Né? Como um Deus é três pessoas, e totalmente distintas, mas não sendo três deuses. Como entender isso? Aí o dom da inteligência vai fazer que a gente se conforme a essa verdade, entenda essa verdade dentro de nós. Tá bom? Então isso é dom do Espírito Santo, não é capacidade racional, que com cálculo, com relação de palavras, etc., a gente vai conseguir entender. Então é, de fato, o Espírito Santo que vai nos dando esse esclarecimento das verdades de fé. O terceiro dom, né, o dom do conselho, ele está na nossa capacidade de saber escolher a decisão para a maior glória de Deus. Na nossa vida, na vida do próximo, né, é uma obra de misericórdia a gente dar conselho, dar bom conselho. Esse conselho ele vem por inspiração, pela graça do Espírito Santo, é dom. Aí sim, toda a nossa vida, a nossa caminhada de cristão, de soldado de Cristo, de dar testemunho, a gente vai precisar sim muito dessa graça. Esse dom do conselho. Saber o que de fato, que decisão de fato glorifica mais a Deus. Eu faço ou não a tal faculdade? Eu vou ou não para tal lugar? Eu escolho ou não tais amizades? É uma decisão. Decisões que a gente vai fazendo na nossa vida e que a gente muitas vezes vai ver as consequências só depois. Só depois de muitos anos a gente vai entender, nossa, aquela escolha foi mal. Aquela escolha me afastou de Deus. Na hora a gente não achava que era a melhor coisa do mundo e etc. E é o Espírito Santo que vai falar em nós, gritar em nós. Por esse dom, pelo dom do conselho, o que de fato orientar as outras pessoas, de fato orientar a nossa própria vida. Tá bom? O dom da fortaleza, o quarto dom, é a respeito da força que temos em nós, pela graça de Deus, né, que nos faz heróis. Por que heróis? Porque heroicamente a gente vai conseguir escolher Deus. E isso é fugir do pecado. É pelo dom da fortaleza que eu vou ter força, por mais difícil que seja, de escolher Deus, escolher as coisas de Deus e rejeitar o pecado, rejeitar até pessoas.
até amizades. Eu vou ter aquela coragem de dizer, eu não quero. Eu vou deixar. Nossa, eu preciso me afastar de tal pessoa. A pessoa está me levando para caminhos errados. Essa fortaleza de Deus também se dá durante as dificuldades. Estou passando por um sofrimento tão grande, eu não estou dando conta. Pede o dom da fortaleza. É Deus mesmo, é o Espírito Santo, a força de Deus que vem te fortalecer nesse momento. Para conseguir se manter na fé, firmes na fé e perseverantes na oração. Né? A nossa fé se tornará firme pelo dom da fortaleza e na oração a gente sim perseverará. No quinto dom, nós temos a ciência. A ciência seria entender, agora que ela não se confunde com o dom do entendimento, tá bom? Mas a ciência é aquele conhecimento que a gente tem do que é espiritualmente útil para nós e o que é de fato prejudicial espiritualmente para nós. Tá bom? Porque tem coisas na vida que esse dom está muito relacionado ao dom do conselho. Né? Eu preciso conhecer o que é útil para a minha vida espiritual, para a minha salvação. O que é útil? O que é prejudicial? Eu preciso conhecer isso. Aí sim o dom do conselho vem na escolha, né? No ato concreto. Então, o dom da ciência, ele também é muito importante para a gente conseguir discernir o que eu estou fazendo agora. Isso é bom ou isso é mal? Essas atitudes que eu estou tendo, isso é bom ou isso é mal? Então, é a partir do Espírito Santo que nós vamos conseguir discernir segundo a vontade de Deus. Senão nós vamos fazer aquele ato, né, de Adão e Eva ali. Houve a serpente, né, que nos contradiz. Deus te falou que não é para comer do fruto, mas você se tornará como Deus. Aí você fica naquela dúvida e aquilo muitas vezes você faz a escolha errada. Em vez de recorrer a Deus e pedir Ele, de fato, o esclarecimento. Então é Ele que vai, de fato, nos dar a ciência, o dom do conhecimento, das coisas que, de fato, nos prejudicam, né, para a nossa vida espiritual e as coisas que nos fazem crescer cada vez mais na vida espiritual. O sexto dom é o dom da piedade. Aqui a gente confunde muito o dom da piedade com aquela pessoa de mãos juntas, cabeças baixas, né, cabeça inclinada, e achamos que isso é piedade, orações, né, que nunca terminam e etc. Isso não necessariamente é piedade. O dom da piedade é aquele ato de confiança a Deus, de agradecimento. Agradecimento. Uma pessoa grata a Deus, lembrando, pessoal, que nós estamos falando de dons do Espírito Santo. Esses dons aqui, essas graças, é com relação a Deus, é com relação à nossa vida espiritual, para nós de fato cumprirmos a missão que Cristo nos deixou, de imitá-lo, tá bom? Então, a piedade aqui é de fato aquela confiança em Deus. Saber que Ele é maior, que Ele é a misericórdia e que Ele é Pai, mas que Ele também é todo-poderoso. É aquela confiança total em Deus. Aí sim isso gera a nossa intimidade. No sétimo dom, nós temos o temor de Deus. Aqui não é medo de Deus, como um Deus bravo, um Deus que vai me jogar no inferno e etc. Isso não é temor de Deus, isso não é dom do Espírito Santo. Isso é medo. Né? Isso aqui digamos, um medo de perder algo. Né? Por ter medo de perder um bem, né? Uma graça que eu acho que é importante, aí eu obedeço fulano. Mas o temor de Deus está por conhecer esse fulano, que é Deus, por saber que ele é meu Criador e que ele me amou, e mesmo eu no pecado, ele está me amando, me deu seu Filho único para minha salvação. Conhecendo Deus, eu agora posso ter medo de ofendê-lo. Não medo dele, mas medo de não corresponder ao que ele me pede. Ao caminho que ele me orienta a ir para que eu não me perca. Porque uma alma que se perde, lá no seu julgamento final, ela mesmo
ela mesmo se julga, ela mesmo se culpa, ela mesmo sabe ali claramente que foi ela que não quis Deus. E uma alma que não quer Deus em sua vida, espiritualmente, quando morre, isso se torna eterno. E essa atitude daquele que não quer Deus é, digamos, é um tormento enorme estar na presença de Deus. E a própria alma, ela se afasta de Deus. E esse afastar e esse estar longe da presença de Deus, nós chamamos isso de inferno. Né? A alma fica nesse estado, né? De que, digamos assim, a misericórdia de Deus tirar aquela alma, tirar aqueles demônios da sua presença, porque eles não querem estar na presença de Deus, é um tormento para eles. Entende? Então, esse temor de Deus, esse medo agora não de Deus, não de se apresentar diante de Deus, mas medo de se apresentar diante de mim no meu julgamento. Quando eu ver os meus pecados e saber que eu me afastei de Deus. Isso é temor de Deus, é medo de ofendê-lo. Nós, nessa vida, com o dom do temor de Deus, nós temos essa capacidade de ter horror ao pecado. E é só pelo dom do Espírito Santo que nós temos isso. Aqueles pecados veniais que a gente vai acumulando, né, de grão em grão, a gente tem um montão, né, de pecado em venial, a gente tem um pecado mortal. Então esses pecados até veniais que a gente faz por consciência, eu quis fazer aquela piadinha de mau gosto, eu quis cutucar aquele fulano, eu quis contar aquela mentirinha, né? Eu quis falar aquele palavrão e etc. Aquelas coisas que a gente vai acumulando na nossa vida, ou seja, a gente vai fazendo com que nós percamos esse temor de Deus. Essa vontade de glorificar a Deus a todo momento. O temor de Deus nos dá isso, a capacidade, de fato, de honrar Deus. Então, o cristão, né? O crismado, ou seja, essas duas palavras, elas vêm da palavra Cristo. Cristo significa ungido. Ou seja, o próprio Cristo é ungido do Pai. Ele recebeu a unção, o óleo espiritual, o Espírito Santo, que agora o impulsiona à missão. Ou seja, o cristão, esse ungido de Deus. Por isso que na crisma o bispo, né, o sacerdote nomeado para celebrar o sacramento da crisma, ele unge a nossa testa com o óleo do crisma. Ou seja, essa unção nos comunica uma marca, nos envia as graças do Espírito Santo para realizar uma missão, para sair de mim. Agora sim, eu cresci, eu me alimentei, foi para mim. Agora, aquilo que eu recebi, eu dou. Aí nós entramos em algo muito importante. O cristão, né, o crismado, aquele que quer imitar Cristo, o ungido de Deus, ele precisa ser discípulo missionário. Ali, a exemplo dos apóstolos, nós vemos aqueles 12, o que Cristo escolheu. E na crisma, Cristo escolhe você. Por isso ele te unge. Ou seja, a exemplo dos apóstolos, nós somos discípulos. Discípulo é o quê? É ter oração. É estar com Deus, é ouvir Cristo, estar aos pés do Mestre. Isso é ser discípulo. Precisamos disso. A nossa vida só vai ser alimentada e fortificada na vida de oração. E depois de ouvir o Mestre, nós somos enviados. Né? Como se diz no final da missa, né? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. No latim, ita missa est. Né? Ide em missão. Ide em missão, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ou seja, ir em missão com o Senhor que nos acompanha, com Cristo, com o seu Espírito Santo. Na oração nós recebemos essa força, essa presença de Deus e ao dar testemunho, ao ser missionário, ao realizar a nossa missão de testemunho, seja com palavras, seja com exemplos, seja com as obras de misericórdia, ali nós estamos comunicando Deus, aquele que nós recebemos. Não tem ouro nem prata, como diz São Paulo, né? Mas o que de mais importante me foi dado, eu vos dou. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então é dar Cristo, resplandecer Cristo com a nossa vida. Eis nossa missão, nossa luta diária. Lutar contra o homem velho.
lembrando que a nossa vida de conversão, de imitar Cristo, ela se dá, digamos, com 3 fases, a gente poderia distinguir. Uma primeira fase, que é uma decisão firme de mudança de vida, de deixar o pecado. Primeiro eu deixo o pecado. Deixando o pecado, eu vou lá e me confesso ao sacerdote. Eu vou, medito aqueles 10 mandamentos e vejo o que minha vida tá indo contra os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja. O que eu estou fazendo aqui que está contrariando o meu crescimento espiritual? Aí sim, eu tendo esse exame de consciência, eu me confesso, eu renuncio o pecado. Né? Digamos, reafirmamos o propósito que fizemos ou vamos fazer no batismo. Renunciar a Satanás e suas pompas. Crer em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a decisão inicial do cristão. Renunciar ao pecado. Não adianta você querer crescer espiritualmente, estar em comunhão com Deus, ganhar o céu, se você continua ofendendo os mandamentos de Deus. Lembrando que os mandamentos é manus dare, dar as mãos. Deus que nos dá as mãos. E tenhamos fé para crer nisso. Então, tendo fé, nós nos convertemos. Buscamos o sacramento da confissão. Buscamos o batismo, que perdoa também nossos pecados. Agora sim, estando em estado de graça, o Espírito Santo habitando em nós, temos sim as graças, os dons, as virtudes de Deus, mas precisamos praticá-las. Sabemos dirigir, lembra? Sabemos dirigir, mas ainda não estamos dirigindo um carro. Precisamos ir lá, pegar o carro e dirigi-lo. Temos a caridade em nós, aquele impulso para realizar as obras de misericórdia. Precisamos agora realizá-las. Né? Aí, como a gente realiza essas obras meritórias, essa obra de conversão mais profundamente? Pela vida de oração. Primeiro a gente deixa o pecado, depois a gente reza. A gente vive nossa comunhão com Deus. Aqui eu falarei um pouco mais sobre a oração. Nossa oração que precisa de fato nos unir a Deus. Nos colocar de tal modo que uma reflexão, entender a doutrina da igreja, uma meditação, conversar com Deus, né? Entregar a vida a Deus e uma contemplação, saber que Deus está diante de mim e nas coisas criadas. Ele está sempre me comunicando a sua verdade salvadora. Está me chamando à conversão e à ordem. Fugir de fato daquela bagunça do mundo que me faz me perder e não saber quem sou e o que devo fazer neste mundo e para onde vou. Toda essa bagunça, sem ter respostas para essas perguntas, isso tudo é coisa do demônio. A gente precisa nos orientar, olhar para o mundo e ver a ordem que Deus fez nas coisas criadas. E por essa ordem a gente entender que a nossa vida também precisa de ordem. As coisas foram feitas para uma finalidade. Eu também fui feito para uma finalidade. Qual é a finalidade do ser humano? Conhecer e amar a Deus. E no fim da vida ganhar o céu. Em nossa vida a gente busca isso. E na oração a gente consegue ir entendendo isso. Né? Até o ponto de a gente saber que Deus está diante de mim e eu estou com Ele a todo momento. Isso, a nossa vida se torna oração. Isso se torna de fato uma companhia. Deus se torna companhia. Né? Mas isso é um progresso, isso não vem de uma vez. Isso é esforço humano. Né? É a ascese, a luta. Ascese vem da palavra luta. Né? Então, lutar constantemente para nossas afeições, aquela vontade de acomodar, a nossa vontade sempre de querer buscar prazeres e fugir da dor. Mas não, por amor a Deus, eu aceito o sofrimento. Eu aceito o sofrimento por amor a Deus. Eu não consigo, eu nasci com uma dificuldade física, eu tenho dificuldade no relacionamento, eu tenho dificuldade na compreensão das coisas, eu não estou conseguindo conversar bem, né? É difícil as coisas, eu não consigo realizar bem aquela função que eu deveria, né? Aceita isso. Por amor a Deus, Senhor, eu não consigo mesmo, mas dá-me a força de melhorar, dá-me a força de compreender o que eu não consigo mudar. Transformar isso em oração, entende? Isso é aceitar o sofrimento por amor a Deus. Vós me permitiste esse sofrimento, mas eu quero superá-lo contigo. Contigo, Senhor. Então, na oração a gente fortalece a nossa vontade.
Lembrando que não basta a gente fazer uma decisão firme de deixar o pecado. A gente precisa, para conseguir perseverar, né, a vida de oração. Nós precisamos da vida de oração. É só meditando principalmente a palavra de Deus que nos vai fazer mudar de vida que nós vamos conseguir perseverar, que nós vamos conseguir ter forças para de fato rejeitar o pecado. Para de fato ter forças, lembra que os dons do Espírito Santo nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo, pedir os seus dons. E é pedindo que a gente vai ter força, ou seja, esse pedir é oração, gente. Então, orando, rezando, pedindo a Deus que nós vamos conseguir, por exemplo, ter o temor de Deus, rejeitar o pecado, ter fortaleza, ter força para, de fato, não praticar o pecado. Entende? Então a gente vai conseguindo pela graça de Deus. Nós, pelas nossas próprias forças, não podemos nos salvar. E não pense que é pela nossa própria inteligência, pelos nossos próprios raciocínios que a gente entende Deus e entende o caminho da salvação. Por isso que tantos hoje em dia estão inventando novas religiões, estão inventando novos caminhos de salvação. Mas o único caminho de salvação é o que Cristo deixou pela sua igreja, pelos ensinamentos que é transmitidos pela igreja e pelos sacramentos que é realizados pela igreja. Temos fé nisso. E a gente vai ter uma paz muito grande nesse desenvolvimento da nossa vida espiritual, desse crescimento de cristãos, até a plenitude de Cristo, até de fato resplandecer Cristo, até podermos dizer que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, porque é a força de Deus que está em mim. Como Cristo disse a São Paulo, basta-te minha graça. E é isso que a gente tem que confiar, e a nossa vida de oração vai se basear nisso. Basta-me a graça de Deus. Então é a graça dele que eu preciso buscar. Não é meus raciocínios, não é minhas forças, não é as minhas vontades que eu fico reclamando por não serem satisfeitas. Não é. É aceitar a vontade de Deus e com a graça dele fazer a vontade dele, ser servo. E no fim da vida dizer, não fiz nada mais do que era obrigado a fazer. Era meu dever fazer aquilo. É meu dever obedecer a Deus, porque só obedecendo a Deus nós poderemos chegar à finalidade que nós fomos criados. Ao céu, a contemplar o bem maior que é Deus. Oração. Rejeitar o pecado, oração. E terceiro, é deixar nossa vontade própria. Né? Muitas vezes você vê aquela pessoa, a gente tem essa experiência, quantas e quantas vezes eu me pego nisso, né? Somos fracos. Reconhecer isso é o primeiro ato da oração. Né? A gente vai ver daqui a pouco a humildade. Mas a gente se pega naquele ato de, mesmo rezando, mesmo tendo uma vida de oração, a gente está querendo sempre a nossa vontade. Está querendo sempre, nossa Senhor, eu planejei aquilo e não aconteceu. Aí vem aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de que você quer descontar no outro e tudo mais. Um dia de jejum que você faz, ou seja, você contraria a sua própria carne, você já começa a ficar irritado, etc. Você precisa trabalhar isso e entregar a Deus. Sempre trazer na sua mente, representar na sua mente. Não, eu estou sentindo sim um sofrimento, mas é por Deus. Deus sofreu muito mais. Deus sofreu muito mais. E a meditação, nossa meditação diária, ela precisa sempre progredir a contemplar lá no Calvário Cristo crucificado. Ou seja, Deus sendo tão grande e merecendo todo o louvor, ele se permitiu o sofrimento. E eu, pecador, miserável, que não consigo perseverar numa promessa que eu faço a Deus, eu quero só satisfazer meus prazeres e não quero imitar Cristo, aceitando o sofrimento por amor, para a salvação da minha família, pela salvação dos meus filhos, pela salvação minha, pela minha conversão, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, pelo Santo Padre, pelo Padre e pelos padres, né? Pelos religiosos, pelas vocações, e oferecer isso. Oferecer.
Tá bom? Então precisamos entender, discípulo missionário. E só vamos conseguir, de fato, ser discípulo de Cristo e missionário, levar o nome de Cristo aos outros, se a gente conseguir esses 3 passos. Primeiramente, gente, isso é um progresso de vida toda, tá bom? Nunca pense que alguém já chegou no máximo disso. Até o fim da vida, os santos, eles se reconheciam miseráveis. A humildade, claro, cresce cada vez mais, a gente cresce espiritualmente. Nossa humildade, né? Os santos chegavam no fim da vida e se confessavam. Nem aquilo de, eu não quero me confessar não, eu tenho vergonha. Não, os santos se reconheciam, nossa Senhor, aquele pecadinho, eu preciso pedir perdão. Eu preciso receber a graça para não mais pecar, eu não quero mais ofender-te. Aí a oração, o santo crescia nisso. E até no fim da vida eles se reconheciam miserável. Senhor, mesmo miserável, né? Dai-me o pão dos céus, dai-me a Eucaristia. E tantas orações que na história da igreja os santos foram nos deixando. Nem orações para a comunhão, orações depois da comunhão, atos de exame de consciência, atos de fé. Então aquelas orações tão bonitas e tão meditadas, frutos do Espírito Santo, que apenas mostravam a humildade deles, nem a confiança em Deus. E muitas vezes a oração vocal vai nos ajudar nisso. Vamos agora partir para o tema da oração, tá bom? Então, a oração, ela é algo importantíssimo. Sem oração, o cristão não pode se salvar. Sem se confiar a Deus, sem pedir a Deus a graça, a única graça que nos basta, que é a graça de Deus, sem pedir isso é oração, pedir a Deus é oração, tá bom? Sem pedir isso, nenhum cristão pode se salvar, porque sem a graça de Deus, nenhum cristão se salva. Se estamos aqui hoje, se fomos batizados, se estamos felizes na nossa vocação de cristãos, de católicos, é porque rezaram por nós. É porque se sacrificaram por nós, é porque mártires deram a vida por causa de nós. Mesmo sem nos conhecer, eles deram a vida por essa igreja que nós compomos. Entende? É fruto da oração, a graça da nossa salvação, a graça do batismo que recebemos lá quando pequeninos, se já recebemos. É fruto da oração, é fruto do sangue dos mártires. Entende? Precisamos agora imitar também esses mártires, esses santos. Humildade e perseverança. Primeiro, reconhecer pecador, gente. Reconhecer-se que eu não sou digno. Não é eu que vou ensinar Deus a ser Deus, tá bom? Nossa oração não é para mandar em Deus. Deus não está a nosso serviço. A oração, ela serve para quê? Para me conformar à vontade de Deus. Eu peço, pedi e recebereis. Pedi insistentemente. Por que Cristo nos pede isso se Ele já sabe o nosso futuro, se Ele já sabe o que a gente precisa e etc? Porque a oração nos faz não mudar a vontade de Deus. Porque Ele sabe que Ele quer o melhor para nós. Ele sempre quer isso. Então a vontade dele nunca vai ser ruim, digamos assim. Eu sei o melhor para Deus. Não. Eu peço o que eu pareço ver que vai ser o melhor para mim. Então, nesse pedido, eu vou fazer o quê? Eu vou me conformando à vontade de Deus. Eu vou entendendo se de fato isso é a vontade de Deus. E o meu coração, cada vez mais, vai se expandindo. Se expandindo. Para quê? Para amar mais a Deus. Por isso que a gente precisa pedir tudo que coopere para a minha salvação e dos irmãos. A nossa oração, ela nunca pode pedir Deus algo que vá contra a nossa salvação. A nossa salvação.